Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos tratar sobre os crimes previstos no artigo 130 a 136 do Código Penal, certo? E nós vamos tratar sobre os crimes intitulado da periclitação da vida e da saúde, ou simplesmente crimes de perigo, tá? Do artigo 121 até o artigo 129 do Código Penal, nós temos os crimes contra a vida e das lesões corporais. Lá, nesses crimes, é necessário para a consumação deles a produção de um dano efetivo, seja a destruição da vida, seja a lesão à integridade física e à saúde da pessoa humana. Já nos crimes de perigo, para a sua consumação, não é necessário que ocorra um dano efetivo, mas simplesmente o perigo, simplesmente o risco, a probabilidade de se causar um dano, certo? E aí a gente já verifica uma diferença entre os crimes de dano e os crimes de perigo. Os crimes de dano são aqueles que, para a sua consumação, é necessária a produção do resultado danoso. Já os crimes de perigo, basta a produção do risco do dano, certo? Basta a prática da conduta com a possibilidade de gerar um risco e a caracterização, em alguns casos, desse risco efetivo, desse perigo à vida ou à saúde de alguém. Tá? Os crimes de perigo, por sua vez, eles ainda se dividem em crimes de perigo individual e crimes de perigo coletivo ou comum. Os crimes de perigo individual são aqueles crimes que são dirigidos a uma pessoa ou pessoas determinadas e específicas. Os crimes de perigo coletivo são aquelas condutas, aqueles crimes que são dirigidos a um número indeterminado de pessoas, a toda uma coletividade. Os crimes de perigo individual estão previstos do artigo 130 ao 136. Já os crimes de perigo comum ou coletivo estão previstos a partir do artigo 250 do Código Penal, iniciando lá com os crimes, especialmente os crimes, podemos citar como exemplo de crimes de perigo comum ou coletivo, os crimes de incêndio, certo? Os crimes de explosão, né? São crimes que geram um risco, um perigo, né, à saúde e à vida a um número indeterminado de pessoas. Já os do artigo 130 ao 136 são dirigidas a uma pessoa específica, né, que são os crimes de perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave e por aí vai. Tá? Então são esses crimes que nós vamos focar nesse momento. Tá? Uma outra classificação dentro dos crimes de perigo são em crimes de perigo abstrato e crimes de perigo concreto. Os crimes de perigo abstrato são aqueles que, para caracterização, basta a conduta. Independente de se produzir o risco ou não, o crime está caracterizado. Na verdade, existe aí uma presunção de risco, de perigo. Então, por exemplo, disparo de arma de fogo em via pública. Independente de se demonstrar que aquele disparo gerou um risco específico, um perigo específico a uma pessoa determinada ou não, o crime já está caracterizado, basta a conduta. Tá? É diferente dos crimes de perigo concreto, que nós vamos analisar já já. É necessário para os crimes de perigo concreto a prova do risco, a prova da situação de perigo, não basta a mera conduta. Tá certo? Então, nós temos aí essa classificação dentro dos crimes de perigo que é importante a gente relembrar. Os crimes de perigo também, eles são tidos como de natureza subsidiária, uma característica dos crimes de perigo, certo? São crimes subsidiários. O que é que significa isso? Que você só será punido por um crime de perigo se sua conduta não caracterizar um crime mais grave, um resultado mais grave. Então, se da sua conduta de expor alguém ao perigo de contágio de moléstia venérea, por exemplo, essa pessoa sofreu uma lesão corporal de natureza grave, vai ser por essa lesão que você vai responder, por crime de lesão corporal, e não pelo crime de exposição a contágio de uma moléstia venérea. Tá?
Então, existe essa subsidiariedade como característica dos crimes de perigo. A subsidiariedade pode ser tácita ou expressa. Tácita, o Código não prevê, como acontece nos crimes do artigo 130, 131. Já no 132, no tipo secundário, né, já prevê lá, né, que salvo se da conduta resultar um crime mais grave. Então, é a subsidiariedade expressa. Tá, ok? Então, vamos à análise desses crimes de perigo a partir do artigo 130 do Código Penal. Tá, ok? O artigo 130 diz o seguinte: expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, qual é o bem jurídico aí? O bem jurídico é a incolumidade física e a saúde das pessoas. Apesar de ser um crime de perigo, não exige o dano, a produção do dano, a produção da agressão à saúde, mas é necessário se punir a conduta que expõe em risco a integridade física e a saúde. Então, antes mesmo de ocorrer o dano, já se pune as condutas que geram risco de dano à integridade física e à saúde. Então, o bem jurídico que visa proteger aí, certo? É a saúde e a integridade física das pessoas, tá? O tipo objetivo, expor alguém. O que é expor alguém? Expor é colocar alguém em determinada situação. É sujeitar alguém a uma situação. Qual situação? A de risco de dano à sua integridade física e à saúde. Tá? Através de quê? Através de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Então, o meio de se praticar esse crime é relações sexuais ou ato libidinoso. Então, ato libidinoso ele é gênero, do qual são espécies, conjunção carnal, sexo anal, sexo oral. Então, ato libidinoso é qualquer ato praticado com o objetivo de satisfazer a lascívia, o prazer sexual. Tá? Então, seja conjunção carnal ou outro tipo de relação sexual, desde que tenha possibilidade de gerar o risco de transmissão, de gerar a transmissão da moléstia venérea, é um ato passível de ser praticado e caracterizar este crime. Tá? Pela redação também, a gente pode verificar que exige que o contágio, o perigo de contágio, seja de uma moléstia venérea. Tá? Moléstia venérea são aquelas moléstias transmitidas pela relação sexual. Tá? Então, sífilis, gonorreia, né, o chamado croncomole, são tipos de moléstia venérea, tá, ok? Que podem ser transmitidas através da relação sexual. A AIDS, ela não é considerada uma moléstia venérea, tá? A justificativa da doutrina é de que ela pode ser transmitida por outros meios, não somente a relação sexual, tá? Então, é uma importante observação. Um outro requisito para a caracterização desse crime é que o agente ele sabe ou deve saber que está contaminado. Então, ele já sabe, já tem exames, já fez exames que identificaram que ele está com aquela doença, ele tomou conhecimento desses exames, ou ele deveria saber em razão dos sintomas que já vinha sentido. E ele não se previne e pratica relações sexuais com alguém, expondo essa pessoa ao risco, ao perigo. Então, note que basta o dolo de perigo para caracterizar o crime do artigo 130 caput. Se o fato dele usar camisinha, e isso ser suficiente para impedir o risco de contaminação, de contágio, isso já descaracteriza o crime, uma vez que esse crime não prevê a modalidade culposa. Tá? E o fato do agente usar camisinha já exclui aí o dolo dele. Tá? Então, é necessário se ponderar isso. Ele pratica relações sexuais, expondo em risco de contaminação a vítima. Se o agente quer contaminar a vítima, ele responde pelo parágrafo 1º, que diz o seguinte: se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de 1 a 4 anos. Enquanto a pena do caput 130 é de 3 meses a 1 ano, se ele tiver a intenção de transmitir a moléstia, certo? A pena é maior. O fato dele querer transmitir a moléstia não significa que a conduta dele passa a caracterizar um crime de dano. Tá? Por que não se caracteriza um crime de dano? Porque você poderia se pensar, se ele quer transmitir, ele quer produzir uma lesão. Não se caracteriza por quê? Porque não é necessário o dano ocorrer.
O parágrafo primeiro ele exige apenas a intenção do agente de transmitir a moléstia. Mesmo que a transmissão não ocorra, tá? O crime já está aí caracterizado. Basta a intenção e com a pena maior. É importante mencionar também que o parágrafo segundo relata que somente se procede mediante representação da vítima. Ou seja, o agente, o sujeito ativo desse crime, que pode ser qualquer pessoa, quer dizer, uma parcela da doutrina diz qualquer pessoa, né? Mas a outra parcela trata ele como um crime próprio. Por quê? Porque só a pessoa que está contaminado sabe que está contaminado pode transmitir a moléstia. Então, eu concordo aí com o Victor Eduardo Rios Gonçalves, que é contrário boa parte da doutrina, né? Que diz que é um crime comum. Qualquer pessoa que esteja contaminada poderia praticar. Ora, se exige que a pessoa está contaminada, ou deva saber, então exige uma qualidade especial do sujeito ativo, então é crime próprio, não é crime comum. Tá? Então, voltando, este crime se procede mediante representação. Significa o quê? Que a vítima é que tem que representar perante a autoridade policial, perante o Ministério Público, para que o sujeito seja investigado ou seja processado. Ok? O consentimento da vítima ou de seu representante legal é essencial. Por que isso? Porque trata de questões íntimas, né? Da privacidade da vítima. Então, muitas vezes, fazer com que ela submeta ao Poder Judiciário e passe pelo aquele interrogatório é um novo constrangimento, em razão da natureza do crime. Então, é ela que tem que dar o consentimento para isso, né? É um crime de ação vinculada, só pode ser praticado por meio de relações sexuais ou ato libidinoso, tá? Então, isso é importante, só admite-se o dolo. Tá? Então, no momento da prática do ato sexual, consuma-se o crime. No momento da prática. Admite tentativa se estiver nas preliminares, ainda não chegou a realizar o ato sexual, conjunção carnal, sexo anal, sexo oral, está lá tirando a roupa da vítima e é interrompido de alguma forma, o crime não se consuma, o ato sexual não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Houve tentativa. Importante mencionar que é um crime de perigo, né? Então basta a produção do risco para a consumação, ok? Então é um crime considerado pela doutrina como um crime de perigo abstrato. Se você praticou relação sexual sem tomar as medidas preventivas necessárias para evitar um contágio, expondo a vítima ao risco, o crime já está aí caracterizado, tá ok? Então, a ação penal, como já vimos, condicionada à representação. Então, esse é o crime de perigo de contágio venéreo, certo? No próximo vídeo, nós vamos seguir com os demais crimes de perigo.